A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Essa palavra que vai ser soltada aí agora, ela foi pregada em uma live na tarde, amém? Onde está lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6, somente a parte A, e também o versículo 18. Que Deus venha abençoar a vida de cada irmão, a vida de cada irmã que vai estar ouvindo essa poderosa palavra, que você venha ouvir Deus falar contigo através da sua palavra, em nome de Jesus. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor. O versículo 6, eu só vou ler a parte A que diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Vou repetir. Porque eu, o Senhor, não mudo. Versículo de número 18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Bendito, eterno, maravilhoso Pai. Senhor Deus, eis-me aqui mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença. E eis aqui, meu Pai, a Tua santa, verdadeira e fiel palavra. Pai, eu te peço, vem falar conosco, a palavra é Tua, a minha boca é Tua. Os nossos ouvidos também, meu Pai, está aqui para ouvir, meu Pai, a Tua palavra. Por isso eu te peço, ó Deus, fala que o Teu servo ouve. Fala que os Teus servos, aleluia, dá ouvido. Estamos aqui para aprender de Ti. Não sou, não tenho, não faço e não posso. Toda a honra e toda a glória é dada a Jesus. Fala conosco em nome de Jesus. Amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, atenção total agora para a palavra do Senhor, palavra bastante conhecida das nossas vidas, aonde são poucas, aleluia, pessoas que pregam essa palavra. Eu estava meditando no livro do profeta Malaquias, louvado seja o nome do Senhor, e eu vi que o profeta Malaquias, ele foi chamado para profetizar para a casa de Israel, para profetizar acerca do povo de Deus. O nome Malaquias significa mensageiro ou mensageiro de Deus. Ou seja, Deus está confiando a obra na mão do profeta Malaquias, para que o profeta Malaquias viesse ser o mensageiro da casa de Israel, para que Malaquias viesse entregar tudo e não esconder nada. Meus amados e queridos irmãos, se meditarmos no capítulo 1 de Malaquias, nós vamos ver que a primeira palavra que aparece, pelo menos aqui na minha Bíblia, é a palavra peso. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Nós sabemos que esse cargo foi dado ao profeta, e Deus está confiando esse cargo ao profeta como um peso para ele profetizar acerca da casa de Israel. Por aqui nós vemos e percebemos que a coisa para o profeta Malaquias não seria leve, que a coisa para o profeta Malaquias não seria uma coisa, aleluia, de qualquer jeito e nem de qualquer maneira, porque todos os profetas levantados por Deus, Deus confiou, aleluia, o ministério profético para profetizar para Israel. E nem sempre, meus irmãos, a profecia, aleluia, que os profetas profetizaram, era, aleluia, profecias a favor de Israel. Nos momentos que Israel apostatava, no momento que Israel afastava, aleluia, dos caminhos do Senhor, Deus enviava o profeta para exortar aquele povo. Deus enviava o profeta para exortar aquela nação, para que aquele povo viesse largar o pecado.
Nós lemos o capítulo 3, o versículo 6 e o versículo 18. Porque eu, Senhor, não mudo. Meus irmãos, muitas pessoas querem pregar Malaquias, mas somente quer pregar Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Só quer pregar, aleluia, acerca dos dízimos e acerca das ofertas. São pessoas, aleluia, mercenárias. São pessoas que só pensam em dinheiro. São pessoas, aleluia, que se preocupa somente com a gordura das ovelhas. Pessoa que não está preocupada com a lã, aleluia, das ovelhas. Como Deus levantou o profeta Ezequiel para profetizar acerca dos pastores de Israel, que estava, aleluia, preocupado somente com a gordura, somente com o dinheiro, somente com o dízimo da casa de Israel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E deixava as ovelhas de qualquer jeito, e deixava as ovelhas de qualquer maneira, e deixava as ovelhas fazendo o que queria. E no nosso dia, meus amados irmãos, não é diferente. O povo assume a tribuna, o povo assume o altar, mas só quer pregar prosperidade. O povo assume a tribuna, assume, aleluia, o altar do Senhor, e só quer dizer Deus vai te dar, só quer dizer Deus vai fazer, só quer dizer receba, toma aí a chave, mas não quer pregar mais a palavra do Senhor do jeito que é. É fácil usar Malaquias 3:10 para pedir dízimo. É fácil usar Malaquias 3:10 para pedir dinheiro. É fácil usar, aleluia, Malaquias 3:10 para pedir pix. Mas pregar Malaquias 3:18, o povo está correndo. Pregar, meus irmãos, Malaquias 3:18, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O povo não quer pregar, porque mensagem como essa não dá cachê, mensagem como essa não deixa famoso, mensagem como essa não dá ibope. Não dá ibope, não dá cachê, não me faz famoso, não nos faz famoso, mas faz ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não nos faz crescer diante dos homens, mas nos faz crescer espiritualmente diante de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aí lemos aqui Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Não é eu, o profeta Malaquias, não mudo. Aqui é o próprio Deus que está dizendo: eu, o Senhor, não mudo. Meus irmãos, o nosso Deus é imutável. Meus irmãos, o nosso Deus, ele não muda. A Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Meus irmãos, eu e você muda. Eu e você fica velho. Eu e você envelhece, o mundo passa, a geração passa, mas o nosso Deus permanece para sempre. O nosso Deus, aleluia, permanece. Ele não muda, ele não envelhece, ele continua o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre e o mesmo eternamente. E ele cuida de mim e cuida de você. Mas aí pessoas, falsos profetas, falsos doutores, quer mudar a palavra do Senhor. Mas eu tenho um recado da parte de Deus para a tua vida. A Bíblia diz, Paulo falando, se algum de nós pregar outro evangelho, além desse que eu já vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Mas, irmão David, qual é o evangelho pregado que Paulo está dizendo que ser, aleluia, louvado seja Deus, que seria anátema? Paulo, ele fala em Coríntios acerca do segundo casamento, que aqueles que largaram a sua primeira esposa e casar com outra, comete adultério. Ah, irmão David, mas foi traição. Meu marido, minha esposa me traiu, eu posso casar de novo? De jeito nenhum.
A palavra do Senhor está dizendo que quem casar com a repudiada, quem casar, aleluia, com a separada, comete adultério. Está na Bíblia, Mateus 19, 1 Coríntios capítulo 7, Romanos capítulo 7, aleluia, louvado seja Deus, está tudo lá. Aí os falsos profetas, aleluia, pregando o evangelho maldito, dizem, não, pode casar de novo, não, pode largar a primeira esposa e pode pegar outra. Não, tu pode separar da tua primeira e tu pode, aleluia, casar, tem nada a ver. Foi traição, então tu pode casar de novo. Maldito! Evangelho mentiroso, evangelho fraudulento e evangelho maldito. Paulo fala sobre a sensualidade. Paulo, ele fala sobre a lascívia. Aleluia, que é lascívia? Pessoas que entram dentro do templo com roupas curtas, pessoas que entram dentro do templo na sensualidade, no pecado, na vaidade. Meus irmãos, Paulo foi quem mais, aleluia, combateu o pecado. Paulo foi quem mais combateu a vaidade. Paulo foi quem mais combateu o engano. Paulo foi quem mais combateu a mentira. Aí vem os falsos profetas dizer, não, irmã, pode usar a roupa que tu quiser. Não, irmã, pode passar maquiagem, pode usar brinco, pode pintar o cabelo. Mas eis que Paulo já estava dizendo que se o anjo do céu não é qualquer pessoa, é um anjo, meus irmãos, que é santo, é um anjo que é irrepreensível, é um anjo que tem, aleluia, santidade, não tem pecado. Que ainda se ele, ou o anjo do céu, anunciasse outro evangelho, seria maldito, seria anátema. Aquele que muda a palavra de Deus, aquele, aleluia, que faz ao contrário da palavra de Deus, essas pessoas tornam-se maldita e tornam-se amaldiçoada pela própria palavra de Deus. Porque eu, Senhor, não mudo. Deus está dizendo que Ele não muda. Deus está dizendo que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje, que Ele, aleluia, é sempre, eternamente. Deus, Ele é o mesmo ontem, passado. Deus, Ele é hoje, presente. Deus, Ele é eternamente futuro. A doutrina que era pregada há 10, a 15, a 20, a 30 anos atrás, já não é pregada mais nos outros dias. E sabe o que as pessoas estão dizendo? E sabe o que as pessoas estão falando? Não, Deus, Ele mudou a minha mente. Não, Deus, Ele abriu a minha mente. Antigamente eu tinha uma mente, agora a minha mente é aberta. A mente só é aberta para as coisas que não prestam. A mente é aberta para as coisas erradas. A mente é aberta, aleluia, para as coisas, aleluia, do mundo e para as coisas do pecado. Só tem abrido as suas mentes, aleluia, para aquilo que não presta. Mas a palavra do Senhor, ela continua sendo a mesma. A palavra do Senhor, ela não muda, ela é viva, ela é eficaz e ela não voltará vazia. A doutrina, o evangelho que era pregado há 30 anos atrás, é pecado pintar o cabelo, é pintado fazer depilação, é pecado colocar televisão dentro de casa. Irmã, é pecado pintar as unhas. Aí vem doutores, teólogos, falsos profetas, dizendo, não, tem nada a ver não. Isso aí era para o tempo antigo, isso aí era para o povo do passado. Larga de ser quadrado, rapaz. Larga de ser quadrada. Coloca um incolor, coloca um esmaltezinho na tua unha. Coloca uma tintazinha no teu cabelo. Não, tem que passar, aleluia, um batom na boca. Agora é pós-modernidade. Agora pode fazer, não podia naquele tempo porque era passado. Agora larga de ser quadrado, meus irmãos. Mas antes ser quadrado e subir para o céu do que descer redondo para o inferno. Ei, tem muitas pessoas aí que tem mudado, tentado mudar a palavra de Deus, tentado mudar a Bíblia, dizer que não tem nada a ver o pecado, dizer que não tem nada a ver, aleluia, usar
mulher, o homem usar brinco, aleluia, dizendo que não tem nada a ver assistir televisão, ei, mas a doutrina que era pregada antigamente é a mesma que é pregada hoje. A doutrina, aleluia, que os apóstolos, que os pastores pregavam, tem que ser proclamada pela igreja santa do Senhor, tem que ser proclamada pela igreja verdadeira. Largamos nós o pecado e outra vez vereis a diferença dos que servem a Deus e daqueles que não servem. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Para atrair o povo, usa Malaquias 3:10. Para atrair o povo, sabe pedir dinheiro, sabe pedir oferta. Para, aleluia, enganar o povo, tá com o pix cheio. Ah, meu irmão, mas eu não posso pregar uma palavra dessa na minha igreja, senão não fica ninguém. Eu não posso pregar uma palavra dessa aqui na minha igreja, porque o povo vai inchar a cara, porque o povo vai bater o pé e vai sair. Desde que Jesus pregava para agradar o povo, desde quando Jesus pregava para receber aplauso, desde quando Jesus pregava para ter o nome no outdoor, para ter o nome no cartaz, para ser reconhecido, para ser famoso. Ei, Jesus estava pregando para uma multidão, começou a sair um por um, aí Pedro disse: Senhor, muda a mensagem, Senhor, prega outra mensagem, o povo está saindo, o povo não está gostando, Senhor, prega uma mensagem mais leve. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que Jesus falou? Pedro, tu tá escandalizado, tu vai também. Ei, Pedro, tu tá escandalizado, aleluia, pode sair também. Ei, Jesus não mudou mensagem para agradar o povo, Jesus não mudou mensagem para agradar a multidão, Jesus não mudou mensagem para agradar o ego humano. Mas Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Ei, Pedro está dizendo: Jesus, existe vários caminhos, mas somente o Senhor é o caminho. Senhor Jesus, existe vários destinos, mas para quem iremos nós, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, justo, o que é justo? Justo é uma pessoa que é reta. Justo é uma pessoa que é correta. Justo é uma pessoa, aleluia, que se afasta do mal. Justo é uma pessoa que dá ouvido à palavra de Deus. Justo é uma pessoa que obedece à sã doutrina de Cristo Jesus. Justo é aquele, meus irmãos, que anda segundo os conselhos de Deus e não segundo os conselhos dos ímpios. Ei, mas no dia de hoje, não, aleluia, sabemos distinguir o justo dentre o ímpio. Não sabemos fazer separação de quem é e de quem não é. Não sabemos porque o povo do mundo, ou seja, o povo de Deus, que se diz de Deus, está, aleluia, se igualando ao povo do mundo, está se comportando que nem o povo do mundo, está fazendo as mesmas coisas do povo do mundo. Mas a palavra está dizendo: e voltareis e vereis a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Eu e você foi chamado para fazer a diferença. Eu e você foi chamado para distinguir entre as trevas. Somos luz, ei, aleluia, vereis a diferença. Quem é que vai ver a diferença? Meus irmãos, se eu e você, louvado seja Deus, estivesse se vestindo que nem o mundo, falando gírias que nem o mundo fala, falando palavrão que nem o mundo fala, fazendo as coisas que o mundo fala, na roda dos escarnecedores, conversando de mulher o tempo todo, conversando de jogo o tempo todo, falando só de novela, de filme, disso, daquilo,
Que diferença vai ter o povo de Deus do povo do mundo? Mas o Senhor está dizendo que nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para ser a luz desse mundo. E a luz, aleluia, aonde chega as trevas tem que se incomodar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aonde a luz chega, a luz é a diferença. Aonde a luz chega, as trevas não ficam. Já percebeu quando está tudo escuro na sua casa, que você liga a luz, ei, a luz clareia tudo, porque a luz está dizendo: eu cheguei para fazer a diferença. Nós somos, aleluia, povo eleito, povo escolhido. Nós somos povo para fazer a diferença. Não podemos se comportar que nem o povo do mundo. Irmão, aleluia, crente não usa bermuda. Irmã, crente não usa calça. Ei, a calça foi feita para o homem. Mulher que usa calça, a calça para mulher foi feita para pomba gira. Nós temos que ser a diferença. Sejamos sal no meio de um povo sem sabor. Sejamos a diferença no meio do povo que se diz ímpio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Nós somos chamados para fazer a diferença. Meus irmãos, Malaquias está falando de duas igrejas, de uma que faz a diferença e de outra que não faz diferença nenhuma. Voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Tem crente, meus irmãos, que se diz crente, que se diz servo do Senhor, mas escuta música mundana. Tem crente que se diz crente, servo de Deus, e fala palavrão. Tem crente que se diz crente, aleluia, louvado seja Deus, não aguenta ver uma mulher na rua que cobiça, que deseja. Meus irmãos, que tipo de crente, aleluia, somos nós, se nós não fazer a diferença do mundo, se nós igualasse aqui nem o mundo? Irmã, que diferença você vai fazer se você usar tomara que caia? Ei, isso é moda do inferno. Aleluia, quantas pessoas dentro da casa de Deus, tomara que caia, usando tomara que caia. Ei, aí Satanás está no inferno dizendo: tomara que caia direto no inferno. Aleluia, tomara que caia direto no inferno. O povo de Deus foi feito para fazer a diferença. Ei, povo de Deus não pinta o cabelo, povo de Deus não usa o esmalte, povo de Deus não assiste televisão, povo de Deus é diferente. Povo de Deus foi comprado na cruz do Calvário, foi lavado, foi redimido, foi chamado para fazer a diferença, para renunciar ao mundo, para renunciar ao pecado e para fazer a vontade de Deus. Lá no Apocalipse vai dizer que ficarão de fora os cães. Quem é os cães, irmão David? Os cães é aquele que estava na igreja, é aqueles que aceitaram Jesus, mas passado o tempo, aleluia, voltou para trás. É aqueles que aceitaram a Jesus, mas por causa do pecado, por causa do mundanismo, acabaram voltando para trás. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os idólatras, ficarão de fora, aleluia, louvado seja Deus, os efeminados, os sodomitas, as prostitutas, os adúlteros. Todos esses ficarão de fora. Fomos feitos, chamados para fazer a diferença entre os iguais. Meus irmãos, quantos crentes, meus irmãos, que não faz a diferença? Está lá pulando o bloco do carnaval, diz que é crente, mas está lá, aleluia,
no carnaval curtindo essa festa da carne, essa festa mundana. Meu Pai, aleluia do céu, não tem diferença, não faz a diferença entre o ímpio. Meus irmãos, não dá para distinguir, não dá para fazer separação. O povo passa pela gente, aleluia, nos dar a paz do Senhor, e nós não sabemos que uma pessoa dessa é crente, não é falando mal nem julgando, mas é porque está de bermuda, e nós não sabemos distinguir quem é e quem não é. Mas Deus quer levantar uma geração. Deus me chamou, Deus te chamou para fazer a diferença, para ser a diferença. Ei, eu e você não é ímpio, eu e você não foi feito para estar na roda dos escarnecedores, falando de coisas alheias, mas fomos chamados para fazer a diferença. O povo não gostava de Malaquias, porque Malaquias pregava contra o segundo casamento. Malaquias, ele falava acerca do divórcio. Malaquias, ele falou, aleluia, que aleluia, que o Deus, o nosso Senhor, ele odeia o divórcio. O nosso Deus, ele odeia o repúdio. E o povo não gostava, meus irmãos, de Malaquias, porque Malaquias pregava a verdade. O povo não gostava de Malaquias, porque Malaquias não era profeta comprado. Malaquias era profeta de Deus. Malaquias, ele foi chamado para fazer a diferença. Nós somos diferentes. Não podemos ser crente, meus irmãos. Aleluia, e fazer o que o mundo faz. Que crente somos nós? Crente que vai para a praia? Que crente somos nós? Crente que joga futebol? Que crente somos nós? Crente que toma cerveja sem álcool? Que crente somos nós? Crente, aleluia, que faz fofoca, fuxico, contenda? Que crente somos nós que mente, que engana os outros? Que faz fuxico, que levanta falso testemunho, meus irmãos? Será que um povo desse vai subir para o céu? Não vai. Será que um povo desse, usando o Facebook, o WhatsApp, Instagram, vai para o céu? São, aleluia, as redes sociais de Satanás. Coisas que Satanás tem inventado para levar milhões e milhões de almas para o inferno. Meus irmãos, quem fica na rede é peixe. Ei, eu e você não foi chamado para ficar preso em redes, não. Aleluia, louvado seja Deus. Eu e você foi constituída para navegar no oceano do Espírito, para fazer a diferença, para andar na direção de Deus. Ouve o que o Senhor nos diz nesta tarde. Fomos chamados para ser diferente. Fomos chamados não para se comportar que nem os ímpios, para não se comportar que nem o mundo. Ei, quem é do mundo, mas quem é de Deus tem que fazer a diferença. Quem é de Deus, aleluia, se comporta como servo. Quem é de Deus obedece a palavra do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E você se diz cristão, mas está no segundo casamento, você não é crente. Você se diz cristão, mas está em fornicação, está em adultério, está em prostituição, está na masturbação, meu irmão, está no pecado, você nunca foi crente. Ei, desculpa eu te dizer, precisa nascer de novo. Precisa nascer da água e do Espírito. Precisa ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ei, somos chamados, nós somos justos, nós não somos ímpios. Ah, mas tem as igrejas, meus irmãos, não tem se comportado como povo de Deus, não tem se comportado, aleluia, como servo. Entra dentro do templo hoje, entra dentro da igreja, é as igrejas pintadas de preto, as igrejas, louvado seja o nome do Senhor, imitando o mundo, com pancadão, com pagode, com baile funk, aleluia, e o jovem, a jovem, tudo na carne, dançando, tá uma bagunça, aleluia, a casa de Deus, tá uma profanação, mas Deus vai levantar
profetas, pastores, que vai tirar a imundícia de dentro do templo, porque Jesus está voltando, e aquele que usa de engano não ficará impune dentro da casa do Senhor. Aquele que usa de engano não aleluia, não vai ficar de pé, mas vai ter, aleluia, que se converter e que nascer da água e do Espírito. Profeta Malaquias, ele foi chamado também para pregar acerca da volta de Jesus. E ele diz que o dia do Senhor será um grande dia, ele menciona como grande e terrível dia do Senhor. Meus irmãos, a trombeta, ela está perto de tocar. Jesus, ele está perto de voltar para arrebatar a sua igreja. Estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo Jesus na terra. Os sinais estão aí acontecendo: fome, peste, terremoto. Houve um terremoto recente na Turquia, na Síria, que matou milhões e aleluia, matou 8.000 pessoas e ainda encontra muitas pessoas desaparecidas. É o sinal da volta de Jesus. E o maior de todos é a apostasia dos últimos tempos. É a apostasia, meus irmãos, aleluia, da igreja do Senhor. O que é apostasia? É trocar a verdade pela mentira. É apostatar. É largar o caminho verdadeiro pelo caminho mentiroso. Quantos estavam na doutrina? Quantos pregavam o arrependimento? Quantos pregavam contra o pecado e hoje está no pecado? Quantos, meus irmãos, orava, louvado seja Deus, hoje já não ora mais? Quanto tinha tempo para ler a palavra e hoje já não tem tempo mais? É apostasia, é o tempo do fim. Mas a igreja do Senhor, aleluia, louvado seja Deus, foi constituída para pregar o evangelho do reino, para anunciar o caminho, para anunciar a verdade e para anunciar a vida. Que eu e você, aonde nós formos, que eu e você, aonde pisarmos a planta dos vossos pés, fazemos nós a diferença. Porque vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Tem muitos que se diz crente, mas o comportamento é de ímpio. Tem muitos que se diz servo, meus irmãos, mas o comportamento é de escravo. Aleluia, é escravo do mundo, é escravo do pecado. Não ora, não jejua, não lê a palavra e estar escravizado por Satanás no pecado. Por isso muitas pessoas dizem que não tem nada a ver assistir futebol. Por isso que tem muitas pessoas que dizem que não tem nada a ver jogar uma bolinha. Por quê? Porque não ora, não jejua, é escravo do pecado. E aqueles que é escravo do pecado não tem força para orar. Aqueles que é escravo do pecado, aleluia, não tem força, meus irmãos, aleluia, para renunciar ao mundo e para renunciar ao pecado. Ei, só através da oração que você vai vencer a carne. Só através da oração que eu e você vai renunciar ao pecado. Só através da oração que eu e você vai deixar as coisas do mundo e as coisas que no mundo há. Um demônio chamado tem nada a ver. Tem levado milhões e milhões de almas para o inferno. Que você vê, você vai pregar hoje, não, irmão, isso não tem nada a ver não. Mas esse demônio, meus irmãos, terrível, tem levado muitas almas para o inferno. Por dizer que não tem nada a ver a doutrina. Por dizer que não tem nada a ver a palavra de Deus. Aleluia, ei, a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem como eu conhecer a verdade e continuar na mentira. Não tem como eu conhecer a verdade e continuar enganando. Ei, você não conhecia a verdade. Por isso que você se pintava. Por isso que você pranchava o cabelo. Por isso que você dava química. Por isso que você assistia a televisão mentira de Satanás, que só passa novela. Novela é o que? Mentira. Que só passa, aleluia, cena de sexo, cena de prostituição. Só passa, aleluia, incentivando, meus irmãos, o sexo, a imoralidade. Novela não é verdade.
verdade é mentira, por isso é que passa. Aí a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu conheço a verdade e vou continuar assistindo a mentira? Aí eu conheço a verdade e vou continuar na mentira? Não, isso é impossível. Quem conhece a verdade, abandona a mentira. Ei, quem conhece a verdade, larga a mentira. Quem conhece Jesus, tem a sua vida transformada. As coisas velhas se passou, e eis que faz novo todas as coisas. Por isso que eu não aceito, meus irmãos, e muito menos Jesus vai aceitar. Eu e você levantar a mão, aceitar Jesus e não ter mudança. Eu e você levantar a mão, aceitar a Jesus e continuar no pecado. Como assim? Que evangelho é esse que não transforma a vida? Que evangelho é esse que não me dá alegria, que não dá alegria às pessoas? Continua no pecado. Como assim? Eu mentia, aceito Jesus, vou continuar mentindo? Como assim? Antigamente, aleluia, eu comprava e não pagava, eu aceito Jesus, eu vou comprar e não vou pagar? Que é isso? Eu era fofoqueiro sem Jesus, aceitei Jesus, continuo na fofoca. Que evangelho é esse? Pelo amor de Deus, que evangelho é esse? Que não tem transformação. Que evangelho é esse, meus irmãos? Que a pessoa diz que é crente, aceita Jesus, mas não tem transformação nenhuma na sua vida. Se a Bíblia diz que vereis a diferença entre o justo e o ímpio, daquele que serve e daquele que não serve, a igreja foi chamada para fazer a diferença. Evangelho, que eu e você levanta a mão, aceita Jesus, e eu e você continua na pornografia, nos filmes, nas imoralidades, na masturbação, no sexo ilícito, na fofoca, no engano. Isso não é evangelho transformador. Alguma coisa de errada tem. Ou eu e você não conheceu a verdade de verdade do jeito que ela é, ou eu e você não leu a Bíblia, ou eu e você não teve encontro com Jesus. Algo de errado, é como o povo tem um ditado, algo de, aleluia, algo de errado não está certo. E realmente não está. Porque o próprio Jesus disse, João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é transformação de vida. Evangelho, meus irmãos, é transformação de vida. Por isso você vê muitas irmãs, quando estava no mundo, pranchava o cabelo, pintava o cabelo, esmalte nas unhas, aí aceita Jesus e não tem mudança, continua passando, aleluia, esmalte nas suas unhas, pranchando seu cabelo. E eu falo, Senhor, como assim que essa pessoa é crente? Como assim essa pessoa teve um encontro com Jesus? Muitos é por falta de sabedoria, outros porque o pastor não ensina e outros porque não lê a Bíblia. Mas nós temos que ler a Bíblia, porque a Bíblia diz que o meu povo pereceu por não examinar as Escrituras. Amém? Estar aí. E o recado de Deus para mim e para a tua vida é: e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve. Ei, palavra como essa não vai me dar dinheiro e eu não quero. Palavra como essa não vai me colocar nos maiores cartazes. Palavra como essa não vai me dar fama. Palavra como essa, aleluia, não vai me dar ibope. Mas palavra como essa vai nos dar fruto, porque esse é o evangelho do arrependimento, porque esse é o evangelho de transformação, é evangelho que a pessoa aceita Jesus, os falsos profetas dizem, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar fama, Deus vai te dar sucesso, receba a chave. É tanta chave profetizada que eu não entendo, tanta chave que o povo está recebendo, mas chave de conserto nada, é tanta chave que o povo recebe, mas chave para colocar a vida no altar, chave para se converter, chave para largar o pecado, chave para largar o segundo casamento, chave para largar a mulher que não é dele, o homem que não é dela. Aí não é pregado não, mas chave de prosperidade, chave de riqueza, chave de bênção, chave disso, chave daquilo. Aí sim, esse é o evangelho que enrica. Mas o que adianta ser rico na terra e queimar no fogo do inferno?
O que adianta ter tudo aqui na terra, viver no pecado e queimar no fogo eterno? Preferimos nós permanecer naquilo que a gente tem aprendido, amém? O evangelho de Jesus, meus irmãos, é evangelho de mudança. O evangelho de Cristo Jesus é o evangelho de transformação. Amém? Foi até aqui que o Senhor me conduziu a falar.